Abra sua Bíblia no Salmo número 100, nós vamos seguir a exposição do Salmo de número 100. Obviamente, nós estamos paralelamente à exposição do Salmo 100 de forma bem minuciosa, também analisando os temas, ou melhor dizendo, o tema que nos está proposto nesse Salmo, que trata da questão do dever de adorar o Senhor solenemente. Hoje nós vamos tratar sobre o preceito que envolve aqui o princípio regulador do culto no verso 2. Salmo 100, verso 2. Então nós primeiro vamos ler o Salmo de número 100, depois vamos seguir aqui com a exposição do assunto. Salmo de número 100, que diz assim, acompanha a leitura. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amém. O Salmo de número 100 ele tem sido propício a nós para que possamos estudar mais aprofundado aqui a doutrina do culto solene, porque o contexto próximo desse salmo, ele trata exatamente do imperativo, como eu disse antes aqui no comentário, na introdução bem breve, ele trata aqui da chamada adoração coletiva ou da adoração corporativa, ou seja, é aquele ajuntamento que nós temos quando toda a igreja, todos os membros da igreja se reúnem para adoração ao Senhor, e de forma em particular quando isso se remonta também ao dia do Senhor, porque não é apenas o dia do Senhor que caracteriza o ajuntamento solene. O ajuntamento solene ele pode ser em qualquer dia da semana, assim ao que for melhor e mais propício por convocação dos presbíteros da igreja, por algum motivo específico, como envolve, por exemplo, as convocações de jejuns solenes e ocasiões de ações de graças que podem ser feitas durante a semana, e como a gente está aqui reunido, a reunião de oração é caracterizada, por exemplo, como uma convocação, pode-se dizer solene, porque é para que todos os membros estejam aqui reunidos. E de forma mais ainda especial, nós temos o dia do Senhor, que é esse inegociavelmente estabelecido. Pois bem, então, de uma maneira geral, que o Salmo 100 ele nos apresenta um resumo do que significa o princípio regulador do culto. Quando nós falamos do princípio regulador do culto, quando a gente usa essa expressão, não se trata aqui de um livro que é publicado como se fosse um manual de rituais da igreja presbiteriana, ou de alguma igreja reformada, ou de alguma igreja que tem a origem histórica do meio evangélico. Às vezes alguns podem confundir quando falam, princípio regulador do culto pode ser algum livro que é publicado para explicar como é que o culto tem que funcionar na sua ordem. Não se trata disso, mas essa expressão princípio regulador do culto é apenas uma designação que nós damos, ou para sermos mais precisos, que os reformadores deram para dizer que as Escrituras ela determina como minuciosamente nós devemos adorar o Senhor. É uma expressão para designar que somente a Escritura ela regula o modo como nós temos que cultuar o Senhor. Então, o verso 2 é que nos propicia no Salmo 100, ou que nos dá aqui a calhar muito bem o que significa o princípio regulador do culto. Olha o verso 2, vamos ler mais uma vez, quando ele diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Essa declaração escriturística, preste bem atenção nesse ponto que eu estou destacando, essa declaração escriturística, ela está expressando muito bem o que significa o princípio regulador do culto. Se a gente puder definir em poucas palavras, o princípio regulador do culto é o modo apropriado e bíblico ou revelacional de adorar o Senhor. Qual é o modo apropriado que Deus determina na sua palavra para que possamos adorá-lo? Quando nós nos deparamos com o verso 2, duas coisas aqui devem nos chamar bem a atenção. Primeiro, quanto aos verbos que são usados aqui. Olhe para o verbo servir e o verbo apresentai-vos. Depois observe as duas expressões que acompanham esses dois imperativos, que é alegria e cântico. Alegria e cântico, eles têm o mesmo significado aqui. Às vezes na tradução, quando você refere-se ao cântico, parece que é aquele momento do cantar, né? Que é algum dos elementos de culto.
mas na verdade ele não está indicando em si o momento do cântico, mas ele está dando a mesma conotação que a palavra alegria. Na verdade, é a disposição do coração. Ela tem uma similaridade com o Salmo 96 e o Salmo 98. Vocês devem se lembrar quando diz lá, cantai ao Senhor o novo cântico, aquela expressão, cantai ao Senhor. O cantai é o verbo usado para salmodiar, melodia. Mas o cântico novo ali é a expressão de disposição. Cantai ao Senhor com disposição renovada. É essa a ideia que ele coloca quando ele diz servir ao Senhor com alegria, e a mesma ideia está sendo aplicada. Então aqui vocês têm um exemplo muito interessante nos Salmos, para que vocês relembrem e aprendam, a gente possa aprender aqui um pouco sobre como que muitas vezes está estruturada a poesia oriental ou hebraica antiga. Aqui nós temos um exemplo de paralelismo. Olha o que é paralelismo. Duas frases com expressões diferentes falando a mesma coisa. Esse é um exemplo, é um tipo de paralelismo. Nas nossas poesias isso não é tão comum, né? Porque a poesia ocidental trabalha muito com rima, né? Mas aqui nesse aspecto, nós temos o servir e o apresentar dando a mesma conotação. Elas estão indicando que o culto, o primeiro princípio, quando a gente fala do princípio regulador do culto, o culto ao Senhor, ele não é estático, ou seja, ele é dinâmico. Então, quando a gente vem aqui para a igreja, a gente não vem aqui para assistir o culto. A gente vem para a igreja para participar do culto. Nós nos achegamos ao local de culto. É estranho falar igreja, porque a igreja somos nós, aqui é só o local em si. Nós nos adentramos ao local de culto para que possamos cultuar. Então, ele está no sentido ativo da expressão. Por isso que ele está dizendo servir e apresentar-vos. Então, ele indica aqui nas duas expressões, por exemplo, quando você vai... me chama muita atenção aqui o verbo servir. Esse verbo servir, aí no hebraico, ele tem o mesmo sentido que a palavra grega liturgia. Quando a Bíblia ela foi traduzida para a Septuaginta, quando aquela versão Septuaginta, nós temos a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento traduzido pela primeira vez numa língua estrangeira, que é o grego, aí a versão Septuaginta, a palavra usada lá no grego para substituir o verbo no hebraico aí servir, que é abad, é a palavra leiturgos, que é da onde deriva, a gente comumente gosta de usar muito, né, os históricos, a palavra liturgia. Quando você vai, por exemplo, para o contexto da Grécia Antiga, de onde é que originou essa expressão leiturgos? Dependendo da declinação, tem outras variantes, que é leiturgel ou como for. Mas essa expressão leiturgos, na Grécia Antiga, você tinha os servos, os funcionários do rei, ou de qualquer outra instituição de governo, de Estado ou de nobreza, onde eles eram denominados de servidores públicos ou, no grego, eram leiturgos. Quem aqui é funcionário público, seja em qualquer instância, é como se fosse um leiturgos. Só tem uma diferença. Esses servidores, por exemplo, eram copeiros, mordomos, assessores, conselheiros, sábios, magos, até mesmo os religiosos, os sacerdotes, no contexto pagão, que tinha muito isso, né? Os soldados, principalmente, tantas outras funções, eles estavam ali para servir os interesses do rei. Não apenas no seu aspecto, podemos assim dizer, convencional, mas realmente atender às demandas do rei para satisfazer e agradar o rei mesmo. Esse é o sentido da expressão leiturgos. Porque há uma outra característica interessante desses leiturgos aqui. Eles não eram homens comuns, eles não eram homens livres. Porque os homens livres, no contexto da Grécia Antiga, eles não exerciam a função de leiturgos. Eles não poderiam ser servidores públicos, ou eles eram nobres, aí homens livres, ou eram escravos. É interessante porque no contexto lá do exílio da Babilônia, por exemplo, Daniel era um leiturgos. Ele ocupava a função de um dos principais ministros do rei Dario, mas ele era um escravo hebreu, ele era um leiturgos. Estou só equiparando a expressão, porque no contexto babilônico o grego não era usado. Né? Mas assim, para vocês terem uma noção, um exemplo. História de José é outro exemplo. José ele era um escravo, mas interessante porque ele tinha se tornado mordomo de Potifar. Ele exercia autoridade na casa de Potifar, mas ele não era um homem livre. Ele era um leiturgos, ele fazia aquilo que agradava o seu senhor. Tanto é que ele foi preso porque ele desagradou o seu senhor, quando foi acusado injustamente de ter supostamente ali atentado contra a moral da mulher de Potifar.
Bom, não vem ao caso o ponto. Mas, enfim, esse é o sentido aqui dessa expressão. Outro aspecto que é importante é que esse tipo de servidor público nos tempos antigos, ele também tinha uma conotação religiosa. Porque a gente tem que considerar aqui, por exemplo, os monarcas, os reis daquela época, eles geralmente eram tratados como uma espécie de encarnação de divindades. Eles eram, às vezes, tratados como deuses, ou alguém que era equiparado aos deuses, né? Algo muito próximo do que era sagrado, divino. Então, é por isso que esses servidores chamados leiturgós, eles trabalhavam para um rei não com o intuito de servir um homem comum, mas eles estavam ali para servir e satisfazer a uma espécie de uma entidade divina. É aonde, então, quando nós vamos para as Escrituras, especialmente no Novo Testamento, ver como que a Bíblia ela foi escrita de uma maneira tão precisa para que a gente entendesse o sentido de certos termos aplicado, por exemplo, aos princípios quando diz respeito ao culto. Porque nesse contexto a palavra leiturgos, ou também aportuguesado aqui, liturgia, ela ganha esse sentido teológico, ela ganha esse sentido religioso, cristão, porque é muito comum você encontrar essa referência, esse conceito cristão, de, por exemplo, de leiturgos no Antigo Testamento em duas situações, ou no contexto de serviço diaconal, ou no contexto de prestar culto e adoração a Deus. Isso é muito usado no livro de Atos e também nas cartas ou nas epístolas, especialmente as paulinas. Quando Paulo vai falar da função de diácono, em alguns momentos ele usa a palavra leiturgos, para falar do diácono como servo que está ali para manter a ordem do culto. Você tem essa função também no seu sentido mais geral para o conceito bíblico de adoração, para dizer que nós estamos aqui neste momento não é para sermos espectadores, agentes passivos do momento de adoração. Nós é que trabalhamos para o Senhor. Tudo que nós fazemos minuciosamente no culto é para agradar ao Senhor. É da onde vem aqui o sentido da expressão princípio, está presente, está encaixando? Princípio, essa expressão é muito importante, princípio regulador do culto. Em outras palavras, o Salmo 100 ele está ensinando que a adoração a Deus é um trabalho que nós devemos prestar com disposição, com alegria, ou seja, a palavra alegria, ela está indicando aqui satisfação do coração, está indicando aqui um prazer que vem do coração. É por isso que o salmista, ele nos diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus cantando, que a expressão ali, cântico, ela na verdade significa literalmente brado ou grito de guerra, mas é uma expressão interior do coração. Você vai ler as Escrituras, você tem que ler as Escrituras com o intuito de agradar a Deus. Só que para você agradar a Deus no momento que você está lendo as Escrituras no culto solene, ou até mesmo isso se aplica no contexto em que você faz isso particularmente ou no culto doméstico. Quando você vai ler as Escrituras, você precisa saber exatamente o que a Bíblia diz, como você tem que ler as Escrituras. Com que disposição, com que atenção, modo de interpretação, como você vai aplicá-lo. Esses princípios estão regulados. Regulados significa, estão estritamente ajustados, que você não pode fugir milimetricamente daquilo que Deus exige. Esse é o sentido da expressão regulador. Regulado. Quando você vai cantar, como cantar, o que cantar, de que forma cantar, todas estas coisas estão reguladas. Como é que tem que ser a pregação da palavra? Então, todos os aspectos que envolvem o culto estão estabelecidos de uma forma que elas estão ajustadas de acordo com o que agrada a Deus. Aquilo que agrada a Deus é que tem que satisfazer o nosso coração, e não o contrário. Esse é o outro aspecto do que vem significar com alegria e com cântico. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, com brado de expressão de satisfação do coração. Então, como o adorar a Deus aqui no culto solene é expresso nesse conceito de princípio regulador do culto? Ou seja, o que envolve o princípio regulador do culto? Duas coisas. O que se deve fazer no culto solene? Esse é o primeiro ponto. O que se deve fazer no culto solene? Segundo lugar, com que disposição se deve adorar a Deus no culto solene com aquilo que você faz? Ou com aquilo que a Bíblia determina se fazer? Então, nós temos, por exemplo, os nossos símbolos de fé. Os reformadores, mais precisamente os que são chamados ali os reformados de fato, e aí nós temos uma distinção histórica dos luteranos e dos reformados. Mas vamos nos restringir ao reformado aqui por enquanto. Quando você vai, por exemplo, para os nossos símbolos de fé,
nos nossos símbolos de fé, eles ensinam categoricamente o conceito de princípio regulador do culto. Só para lembrar, o que é princípio regulador do culto mesmo? O que estritamente a Bíblia determina. Isso é o princípio regulador do culto. Então guarda aí, se eu for perguntar de novo para vocês lembrarem. Vamos lá, o que a confissão de fé, por exemplo, nos diz sobre o princípio regulador do culto? Ela vai nos dizer sobre isso em 3 momentos diferentes, em 3 capítulos diferentes. No primeiro capítulo, na seção 4, olha o que ele diz sobre, aliás, seção 6, olha o que ele diz sobre o princípio regulador do culto. Ele diz assim, olha, preste bem atenção. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, entendeu o regulador? Vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito Santo de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser, olha o princípio regulador do culto, têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Quando você vai para o capítulo 20, seção 2, outro preceito muito bem claro quando ele fala do princípio regulador do culto. Só Deus é Senhor da consciência e a deixa livre de doutrinas e de mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra e que a matéria de fé ou de culto esteja fora dela. Assim, crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência e requerer por eles fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. E aí o último ponto que nós temos, o princípio regulador do culto, você tem o capítulo 21, que é onde exatamente ele vai tratar ali do tema do culto religioso e do dia do Senhor, quando ele diz o seguinte, na seção de número 1, a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Agora, olha o princípio regulador do culto. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Aí eu quero rapidamente fazer uma abordagem histórica para vocês entenderem como que é bem o significado dessa expressão princípio regulador do culto. Por exemplo, quando você tem no início da reforma, qual foi o primeiro personagem que nós temos o registro que dá início à reforma protestante? Martinho Lutero. Quando você vai para Martinho Lutero, os pontos essenciais da fé cristã ali são restaurados. E são mais especificamente restaurados no campo da soteriologia ou da doutrina da salvação, que é a questão da justificação somente pela fé. Também há uma mudança significativa quanto à questão do culto. Só que ainda, você vai perceber que no contexto ali dos luteranos, ou no caso ainda Martinho Lutero, primeira e segunda metade, início da segunda metade do século XVI, né, que a igreja alemã, a igreja luterana, no contexto de Martinho Lutero, eles não tinham um conceito de culto tão bem estabelecido, ou bem claro, conforme a interpretação das Escrituras. Por exemplo, Martinho Lutero ele entendia que o culto ele era apenas normatizado nos seus preceitos gerais. O que seria essas normatizações de preceitos gerais? Primeiro aspecto,
O que a Bíblia manda fazer? Orar, cantar, ler as Escrituras, ministração dos sacramentos, pregação da palavra, votos e juramentos solenes e assim por diante. Então isso está estabelecido como um preceito geral, isso tem que ser comum em toda igreja, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história. Então sigam isso aqui tem que ser obedecido, isso não pode ser quebrado. Mas por que preceitos gerais? Porque no modo de realizar essas atividades culticas, por isso que ele chama de normativo e não regulador, essa é a diferença. Então nessas normativas gerais, o modo como isso vai ser aplicado, isso vai depender muito do contexto cultural de cada local ou igreja que está estabelecida ao redor do mundo. Segundo aspecto que ele nos chama a atenção, quando ele diz que essas normativas elas são abrangentes. Por que abrangentes? Aí isso é influência mais do contexto ainda da igreja medieval para Lutero, porque Lutero era monge. Então, algumas práticas Lutero ainda manteve, que era da tradição do catolicismo romano. Vou dar um exemplo. Acender velas. Segundo, seguir o calendário litúrgico. Ainda se preservou. As vestimentas, os paramentos dos ministros, ainda mantendo aqueles hábitos, as estolas, né, o sistema episcopal. Obviamente foram tirados todos os elementos grosseiramente idólatras, mas muitos outros elementos foram mantidos. Por exemplo, a pregação da palavra foi resgatada no culto luterano, mas o centro do culto no conceito teológico luterano não era a pregação em si da palavra, mas era a mesa da ceia. Abandona-se a transubstanciação, mas se mantém um conceito de que ainda o corpo e o sangue de Cristo literalmente está nos elementos, que é a chamada consubstanciação, contém. Então estão percebendo que há elementos que são abrangentes para a mentalidade luterana. Então Lutero tinha um terceiro ponto. Ele entendia que aquilo que a Bíblia não se posiciona de forma explícita, aquilo que a Bíblia não proibia ou ela não dizia explicitamente, não estava proibido de fazer. Vou colocar aqui um exemplo mais contexto contemporâneo. Existe alguma passagem das Escrituras que proíbe usar velas no culto? Literalmente, uma passagem que diz, está proibido o uso de vela. Você já encontrou alguma passagem das Escrituras que diz que é proibido dançar no culto? Até porque, pelo contrário, você vai encontrar os salmos dizendo o quê? Louvai ao Senhor com danças, com adufes, com harpas, com cítaras e outros instrumentos musicais, assim por diante. A questão é como é que você lê os textos que falam de danças, tá? Enfim, você poderia... por exemplo, existe alguma passagem explícita das Escrituras que diz que está proibido fazer teatro no culto no dia da Páscoa? Tem alguma determinação dizendo que está proibido seguir calendário litúrgico? Alguém sabe o que é calendário litúrgico aqui? Sabe, né? Quem veio da Igreja Católica Romana sabe o que é isso, né? Eu acho, imagino, né? Então, calendário litúrgico é quando você segue... todo ano ele é seguido por temas estabelecidos com base, supostamente no Evangelho, aquilo que acontece desde a encarnação até a ressurreição do nosso Senhor Jesus, que envolve, então, por exemplo, o que faz parte do calendário litúrgico? É o chamado ano litúrgico. Começa com o Advento. O que é o Advento? Na concepção romanista, o Advento é o que seria chamado de Natal para os evangélicos. Então tem um período, né, de novembro até ali, final de dezembro, chamado de período do Advento, depois período do Tempo Comum, depois período do Pentecostes, não, período da Quaresma, período da Paixão de Cristo, aí período de Pentecostes, esse é chamado contextuado do contexto do chamado calendário litúrgico. Infelizmente, só abrindo um adendo aqui, infelizmente, no meio presbiteriano estão seguindo isso. Então, o romanismo está entrando dentro da igreja presbiteriana já faz muitos anos, desde o período, aí, década de 40, 50, tá? Tem ministros presbiterianos que seguem isso. Mas voltando ao ponto, você não vai ver esse tipo de proibição explícita à luz das Escrituras. Então, para Lutero, isso não é um problema. Por que não é um problema? Porque é normativo. Existem preceitos gerais e abrangentes. E aquilo que não está explicitamente dito nas Escrituras não está proibido de fazer. Ok? Agora, quando você vai para o contexto da reforma em João Calvino, Calvino já, quando ele vai estudar
se aprofundar mais as Escrituras no que diz respeito à questão do culto, ele vai perceber, ou ele vai ver que as Escrituras, quando ele vai para a doutrina da suficiência das Escrituras, ele vai perceber que a suficiência das Escrituras fecha, regula tudo o que diz respeito ao modo como o crente deve se comportar em todas as esferas da sua vida, inclusive e principalmente como que ele tem que adorar o Senhor. E é da onde vem a expressão, então, regulamentar. E aí, vamos lembrar que João Calvino já está mais, numa percepção mais teológica, ele está bem mais separado, ele já está bem distante das concepções católico-romana. Enquanto que Lutero ainda estava, em certa medida, preso a isso. Não sei se você sabe, Lutero, ele denominava o culto do dia do Senhor de a missa evangélica. Eles chamam de missa até hoje. É missa, o contexto luterano. E essas expressões e muitas outras coisas foram abolidas pelos reformados, ou também os chamados reformadores que não eram luteranos. Tá? Então, quando você tem Calvino, você tem nessa concepção reformada, Calvino ele entendia que o culto ele tinha um caráter não subjetivo, mas ele tinha um caráter objetivo, porque aquilo que não era prescrito, aquilo que não era dito nas Escrituras não podia ser feito no culto solene. Com base em que, por exemplo, quando eu acabei de ler, por exemplo, a nossa confissão de fé, de novo, eu vou repetir uma expressão que nos é dita no início da seção 6, no capítulo 1, eu li aqui, se vocês prestarem atenção, olha o que ele diz. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, você percebe que ele fecha, né? Ele não deixa só para a graça de Deus, o resto você pode fazer do jeito que você entender. Não, ele fecha. Ou é expressamente declarado nas Escrituras. O que é expressamente declarado nas Escrituras? Então, por exemplo, você vai para os 10 mandamentos, está lá, claro, não adorar outros deuses. Então, isso é expresso, né? Isso é explícito. Não fazer imagens perante o Senhor, ou que imite uma das 3 pessoas da Trindade. Não adulterarás, não, isso é preceito explícito, tá? Aí, por exemplo, ele vai dizer não apenas o que é expressamente declarado nas Escrituras, ou também aquilo que pode ser lógica e claramente deduzido dela. É aonde entra o princípio regulador do culto, por exemplo. O que é regulado? Não é apenas o que está explícito, mas o princípio regulador do culto também determina aquilo que não está escrito. Deixa eu, por exemplo, aqui, vamos para... Vocês estão com um catecismo maior aí no celular? Geralmente a gente não tem o costume de trazer os símbolos de fé para o culto, né? Aí eu recomendo que vocês venham preparados com símbolos de fé, porque isso nos ajuda muito a compreender certos pontos que a gente estuda. Mas, por exemplo, quando você vai para a pergunta 99, ela nos prepara para a exposição didática teológica dos 10 mandamentos. Vocês já perceberam que quando você tem nas perguntas a exposição dos 10 mandamentos, ele começa perguntando o que é aquele mandamento, depois a próxima pergunta ele diz, por exemplo, vou pegar aqui o primeiro mandamento, ele diz, o que diz o primeiro mandamento? E ele vai e diz o texto explícito. Depois a pergunta na sequência, referente ao primeiro mandamento, ele diz, o que ordena o primeiro mandamento? E ele vai dar toda a descrição clara, precisa e bem aprofundada do significado do primeiro mandamento. O que o mandamento manda a gente fazer? E aí vem a terceira pergunta referente àquele mandamento. Quais são as proibições do primeiro mandamento? Todos os 10 mandamentos dos nossos catecismos, ele define dessa forma. Você pega as perguntas 50, 51, 52 do breve catecismo, que pega, por exemplo, o segundo mandamento. Tá? Mas vamos lá. A pergunta 99 nos prepara para a interpretação, por exemplo, do que vem a ser a lei de Deus. Olha o que nos diz a pergunta de número 99. Que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Aí ele diz o seguinte, para a boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas. Primeira, que a lei é perfeita e obriga todos à plena conformidade
do homem inteiro a retidão dela e a inteira obediência para sempre, de modo que requer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe o mínimo grau de todo pecado. Percebeu a precisão do que significa regular as coisas? Que Deus não gosta das coisas obedecidas pela metade? Você manda seu filho ou sua filha lavar a louça. Tem que lavar toda a louça, deixar a pia limpa, tudo organizado na cozinha. É isso que vai te satisfazer. Aí ele lava muitas coisas, mas deixou outras sujas. Ou ele lavou todas as peças de louça, mas deixou a pia suja, não limpou ali o chão, porque ficou tudo alagado ali no piso, né, perto da pia, não organizou a cozinha. Então, o que significa exatamente obedecer com perfeição? Aquilo que agrada quem te mandou fazer. Olha quando ele continua dizendo, segunda regra que precisa ser observada, que a lei é espiritual, e assim estende tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras potências da alma, como as palavras, as obras e o procedimento. Essa segunda regra nos exemplifica muito bem o que significa o verso 2 do Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico, ou seja, com expressão de vitória, de gozo, de satisfação. Terceira regra, que uma e a mesma coisa, em respectivos diversos, é exigida ou proibida em diversos mandamentos. Quarta regra, que onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido. Esse aqui é o ponto ápice do que significa princípio regulador. Onde algo está determinando que é prescrito, ou seja, a Bíblia está dizendo, faça tal coisa. Se ele não está dizendo explicitamente que não é para fazer, o contrário daquilo já está implícito no que você tem que fazer. A proibição já está estabelecida quando ele diz, faça tal coisa. Quando ele dá uma determinação que proíbe algo, mas ele não está completando com o que se deve fazer no lugar, já se deduz pelo entendimento, pela inteligência, pela índole e o caráter do homem, a moralidade que Deus comunica nele, que aquela proibição pressupõe também uma ordem, uma lei positiva no que está sendo negativado ali. Então, veja, é uma questão de simples interpretação do que significa obedecer à lei de Deus com precisão. Então, se a Bíblia não diz em nenhum lugar que você tem que dançar, o contrário já está estabelecido, ou seja, não é para dançar no culto. Não é para acender vela no culto. Não é para colocar imagens, figuras, qualquer coisa que represente as três pessoas da Trindade. Aquilo que ele determina como proibição pressupõe que o contrário tem que ser feito. Entenderam? O que significa a expressão regular, que é ao contrário do que vem a ser normatizar. Normatizar apenas não é o que agrada ou satisfaz ao Senhor. Então, quando pensamos nos preceitos gerais que envolvem a questão do culto, quando a gente fala do modo apropriado de adorar a Deus, o que a gente tem que considerar? Primeira questão que a gente tem que considerar, o que ele ordena na sua palavra realizar no culto solene, que a gente chama então de elementos de culto. Eu já até mencionei no início. Quais são? Aí vocês vão falar aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer no culto. Tenta lembrar a ordem do culto no dia do Senhor aqui. Vamos lá, vocês vão... O que a gente faz no momento do culto? Na hora da adoração, mas faz o que na hora da adoração? Lê as Escrituras, ora, canta, ouve a pregação da palavra, quando assim na oportunidade e ocasião, ministração dos sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor, quando oportuno e convocado pelos presbíteros, temos os votos, juramentos solenes, e quando oportuno, o jejum solene. E as ações de graça, desculpa, acrescentar essa também. Então, esses são elementos de culto. É como adorar a Deus estão nessas atividades. Fora estas coisas, não é para fazer mais nada. Entendeu o sentido do que significa princípio regulador do culto? Então, nós não vamos encontrar nenhuma outra atividade além dessas que se realize no culto solene. E essas atividades, elas precisam ser
realizadas também no seu culto particular, com exceção da ministração. Ninguém serve ceia para si mesmo, ninguém se batiza, isso não existe. Né? Mas aquelas que são chamadas elementos de cultos ordinários, que é a leitura das Escrituras, vida de oração, cantar as Escrituras e meditar na palavra de Deus, que substitui o que vem a ser a pregação da palavra, por isso que a gente tem criado a prática de agora, de umas semanas para cá, de dezembro do ano passado para cá, a ideia é, aqueles devocionais é para que vocês tenham acesso à pregação da palavra em pequenas porções para meditação diária do seu culto devocional particular, ou aquilo pode ser usado no culto doméstico. Não só aquilo, mas é interessante usar aquele material junto com os símbolos de fé. Você lê o catecismo, leia uma pergunta do breve catecismo com os filhos pequenos, leia uma pergunta do catecismo maior junto com a família, pergunta e resposta, de preferência lê 2 ou 3 passagens das Escrituras referente àquela pergunta, àquela doutrina que está sendo ensinada, cantar um salmo, cantar um hino do inário. Essas coisas fazem parte também da nossa vida diária devocional, porque o princípio regulador de culto se aplica a todas as esferas e momentos da nossa vida, que os 3 tipos de culto que a gente viu no estudo passado, quais são? Culto particular, culto doméstico e o culto solene no ajuntamento solene. Segundo ponto que nós precisamos considerar quando fala do modo apropriado de adorar a Deus. Como devemos usar estes elementos de culto? Em conformidade com o que Deus exige de nós. E aí, veja, muitos teólogos e igrejas locais, nos dias que a gente tem vivido, infelizmente estão defendendo uma posição bem mais aberta nessa questão. Porque, como eu disse antes, em geral, eles afirmam que Deus ordenou preceitos básicos para o culto, que é cantar, ler as Escrituras, orar, pregação da palavra. Mas, em geral, o que eles entendem é que o modo como eles vão utilizar esses elementos no culto é uma questão de foro pessoal, é uma questão de foro local. Eles entendem que cada congregação, liderança de igreja local, que decide como é que eles vão usar isso da forma mais apropriada ou da forma mais conveniente. E isso está errado. Não é da forma mais apropriada ou conveniente ao gosto daquela igreja local. Eu não posso, irmãos, escolher cânticos, eu não posso escolher canções, eu não posso escolher músicas de acordo com o gosto ou o estilo musical, o gênero musical da maioria dos congregantes. Aquela igreja tem mais jovens, então aquela igreja gosta mais de um estilo musical dançante, um estilo de música mais agitado, ou um estilo de música mais balada. De jeito nenhum. Eu não posso usar esse critério para dizer como eu tenho que cantar ao Senhor. Não, aquela igreja ela gosta mais de cânticos de comunhão, ela gosta mais de cantar hinos ou cânticos que fala mais da alegria de estarmos juntos, de nos reunir, de poder abraçar o irmão, de poder apertar a mão do irmão. Eu não sei se lembra que ainda tem, né? Aquele costume horrível de ter que ficar apertando mão, rindo para cá no do outro, e às vezes a pessoa não está muito bem com a outra. Fica um negócio constrangedor. Bom, eu não preciso nem dizer que, veja, não é de acordo com o meu gosto, não é de acordo com o que se estabelece, com a maioria estabelece. Como é que eu tenho que agradar o Senhor no momento de cantar? E o que cantar ao Senhor? Só estou dando como teríamos vários outros exemplos, que se aplica, por exemplo, à pregação da palavra. O pregador não pode pregar ao gosto do freguês. Ele tem que pregar estritamente o que está na Bíblia. Explicar estritamente o que está nas Escrituras. E aplicar o que a Bíblia está mandando ele aplicar. E não esconder nada da igreja. E aí, muitas vezes, vai ter que pagar um preço por isso. Ele não pode fugir do que Deus está mandando ele dizer na sua palavra. Enfim, teríamos outros mais exemplos para a gente pensar nisso. Agora, veja, as Escrituras, elas não regulam apenas o que você vai fazer no culto. Mas ela também regula como que você vai utilizar esses elementos de culto. É por isso, então, que o salmista ele vai dizer, repetindo aí, olha lá, servir ao Senhor com alegria. A palavra alegria nos diz respeito a como você, no seu coração, quer agradar ao Senhor. Essa é a verdadeira alegria. A primeira pergunta do catecismo diz o quê? Qual é o fim principal do homem?
Eu vou transliterar. Agradar a Deus conforme Ele quer. Esse é o sentido prático da pergunta número 1, do breve e do catecismo maior. Quando ele diz lá, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Buscar a alegria no modo como Deus quer ser agradado no meu estilo de vida, nas coisas que eu tenho que fazer, como Ele me ordena. A minha vida está presa a isso, porque se eu não cumprir esse preceito, minha vida não faz sentido. Então, este é o ponto que nos leva à seriedade desse assunto. Qual é o ponto, então, máximo que nós temos aqui no verso 2, no modo apropriado de adorar a Deus? E eu disse isso, acho que no início aqui da exposição. A suficiência das Escrituras. A suficiência das Escrituras é o princípio que norteia essas questões mais amplas, que norteia essas questões mais circunstanciais ou mais detalhadas do que fazer e como fazer no culto solene. Então, circunstâncias de culto também é regulado pelas Escrituras. O que vem a ser circunstâncias de culto? O local onde nós vamos cultuar é circunstância de culto. Aquele preceito do Antigo Testamento de tem que ser lá no Templo de Jerusalém já caiu por terra. Então isso se tornou circunstância de culto. Mas mesmo as circunstâncias de culto, por exemplo, o local onde nós vamos adorar o Senhor, precisa estar regulado pelas Escrituras. Isso é o que nós chamamos de suficiência das Escrituras. De forma bem, vamos dizer assim, concisa, a suficiência das Escrituras nos ensina que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela não é útil apenas para você, por exemplo, ouvir sobre salvação, para você, por exemplo, entender o que são as doutrinas da graça, mas ela é suficiente para instruir o cristão em todas as áreas da sua vida. E, principalmente, a Bíblia é suficiente para nos instruir sobre o modo de cultuar a Deus. É nesse aspecto que entra o papel dos oficiais da igreja. O papel dos oficiais da igreja, nesse caso, dos presbíteros, é exatamente a diligência, é a vigilância quanto à aplicação desse princípio, porque Deus não autorizou os presbíteros, Deus não autorizou os ministros da palavra a julgarem como que vão cantar, como que vão ler as Escrituras, como que vão orar, como que vão pregar a palavra ao seu próprio modo, conveniência e diretrizes pessoais. Eles não podem fazer isso, ou nós não podemos fazer isso. É por isso que no princípio regulador do culto nós temos uma regra que diz: o culto deve ser reverente, simples, objetivo e todo conduzido pelas Escrituras. O centro do culto, do início ao fim, são as Escrituras. Não sei se você percebeu que as igrejas presbiterianas, elas prezam mais pela leitura das Escrituras. Você percebe que no culto solene a gente mais lê a Bíblia do que canta? Perceberam isso? E olha aqui no nosso culto aqui, a gente não canta pouco. Em média nós cantamos 3, 4 hinos. E eu estou tirando a doxologia e o tríplice amém. Porque o tríplice amém é um hino. Em média nós cantamos 3, 4 hinos no culto. Ainda num contexto bem diferente do que nós temos regularmente feito, né, desde até 2019 e início de 2020, por causa da questão do Covid, e a gente ainda está se adequando a esse momento difícil. Então nós temos tido apenas um culto por domingo. Mas mesmo nesse culto, que ainda está um tanto que ajustado a um contexto ainda temporariamente excepcional, mas nós tínhamos o costume de cantar em média 5, 6 hinos. E olha que cantamos pouco em relação ao como usufruímos das Escrituras na leitura dela e no momento da pregação da palavra. A maior parte do culto tem que ser ocupado pelas Escrituras. E há de se dizer que quando cantamos, nós temos que cantar as Escrituras. Quando nós oramos, nós temos que orar as Escrituras. Por isso nós temos salmos. Por isso que nós temos a oração do Pai Nosso. Para orar as Escrituras. Qual é o modelo e como nós devemos orar? E aí, eu vou terminar com o que diz Êxodo capítulo 20, os versos de números 4 a 6. Abra a sua Bíblia, então, Êxodo capítulo 20, os versos 4 a 6. Aqui nós temos aqui o segundo mandamento.
E o segundo mandamento, a gente pode dizer que ele tem submandamentos, ou preceitos dentro do segundo mandamento. Eu não vou tratar disso hoje porque o tempo não permite, mas numa outra oportunidade a gente vai ver isso. Mas você vai perceber, eu quero que você fique bem atento à leitura do segundo mandamento, do que ele diz. Êxodo capítulo 20, dos versos 4 a 6. Nós temos o segundo mandamento. Resumidamente, você sabe, o segundo mandamento diz, né? Não farás para ti imagens nem escultura. Mas olha como que ele vai descrever isso, do verso 4 ao 6. Êxodo 20, a partir do verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Depois de tudo que eu expliquei sobre o que é o princípio regulador do culto, na leitura do segundo mandamento, deu para entender o que é o princípio regulador do culto? Como é que está preceituado aqui? Olhe bem, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Na primeira parte, não farás para ti imagem de escultura, ele está dizendo o seguinte: vocês estão proibidos de personificar as três pessoas da Trindade. Às vezes, no afã de querer agradar a Deus, mas na verdade a gente quer agradar o nosso gosto, a gente acaba inventando alguma coisa para tentar figurar as três pessoas da Trindade, para tentar tornar palpável, materializado a imagem das três pessoas da Trindade. E aqui, essa primeira declaração proibitiva, ela está dizendo o seguinte: o culto, olha, o que é proibido pressupõe também o que é ordenado, né? Lembra do Catecismo Maior 99? O que é proibido já está pressupondo o que é ordenado. O que nessa proibição já está estabelecendo como ordenado? Que o culto, ele não é físico na sua essência. Ele é o quê? Ele é espiritual. Aí nós lembramos do que Jesus disse para a mulher samaritana. O que Jesus disse para a mulher samaritana? Deus é espírito. Olha lá o princípio regulador do culto. E ele exige que nós o adoremos em espírito e em verdade. Princípio regulador do culto. Não é normativo e abrangente. Ele é regulador. Ele é estrito às Escrituras, ao gosto de Deus, à vontade de Deus. Nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. A segunda parte proibitiva, ela está dizendo o seguinte: vocês estão proibidos de tentar fazer um culto para mim ao modo ou à semelhança de alguma coisa que se adorne ao que é mundano, ao que é terreno. Por isso que ele está dizendo, nem ao que está acima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Eu vou dar um outro, aí eu vou voltar àqueles exemplos que eu dei no início. Eu amo tanto a Deus, eu amo tanto a palavra de Deus, que eu quero expressar a minha sincera devoção à palavra de Deus, ao Evangelho, acendendo velas para simbolizar a Bíblia. Eu amo tanto o nascimento de Jesus, eu me devoto tanto ao menino Jesus, que eu vou fazer um presépio no dia do Natal, ou no mês de dezembro, lá na minha casa. Eu vou botar uma árvore de Natal bem bonita lá na minha casa, ou lá no templo, para enfeitar o templo, deixar, para lembrar que Jesus nasceu. Eu amo tanto a morte e a ressurreição de Jesus, que nós vamos fazer, então, um grande café da manhã. Geralmente o culto começava às 6 da manhã, aí às 8 horas da manhã servia a mesa, né, chamado lá da ceia da ressurreição, né? Enfeitava a igreja com um monte de coisa, colocava a cruz. O ministro da palavra vem com a toga toda, com as estolas todas, com os desenhos simbolizando a Páscoa, morte e ressurreição de Cristo, aquela imagem da cruz vazia, com aquele pano vazio pendurado na cruz, aquilo é de tradição romanista, idólatra, pagã.
Aí, o exemplo prático é isso. O que ele está dizendo? Não pegue as coisas do mundo para assemelhar as coisas de Deus. Deus abomina esse tipo de coisa. Nada que se assemelhe àquilo que é mundo. A gente tem costume, por causa do problema do pecado do nosso coração, de pegar emprestado as coisas do mundo e colocar dentro da igreja. Você percebe com que profundidade o salmista vai dizer? Servir ao Senhor com alegria e apresentar diante dele com cântico. Ele continua dizendo, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor. É exclusividade. A proibição preceitua nessa ordenança que Deus, ele quer exclusividade no modo como ele também quer ser adorado. Não é só em relação à pessoa dele, que é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Essa expressão já fecharia o conceito de forma bem concisa, o que significa princípio regulador do culto. Deus zeloso, que não negocia o modo como nós temos que adorá-lo e no modo como ele se agrada de que nós façamos isso. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus leva a sério quando a gente quebra o princípio regulador do culto. Ele não pode brincar com isso. Tanto no que se faz externamente, mas também na disposição com que a gente faz. Tá? Irmãos, me dá uma agonia quando a gente está aqui no culto. Não interessa quantas pessoas nós temos no culto. Se tiver 3 pessoas, 4 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, seja qual for a quantidade. Irmãos, chegar aqui, e aí o ministro da palavra ele solicita que leiamos a resposta de convocação das Escrituras. Geralmente é um salmo. E a gente lê morrendo. Alguma coisa está errada com a gente. Quando o ministro da palavra, o presbítero, convoca a igreja a cantar um hino ou um salmo, e a gente canta morrendo, quase não abre a boca para cantar. Se nós não estamos cantando, alguma coisa está errada com a gente. Alguma coisa está errada com essa igreja. Servir ao Senhor com alegria. E apresentai-vos diante dele com cântico. Se nós não estamos atentos ao que Deus está falando na pregação da palavra, se a nossa consciência não está ativa, disposta a ouvir e meditar, no momento em que a pregação da palavra está sendo exposta, alguma coisa está errada com a gente. No momento da oração, se a minha mente está longe aqui, o ministro está orando, ou o presbítero está orando, e nós estamos bem longe. A gente lembra que está orando quando vem a palavra amém. Aí você volta de novo aqui para o mundo da igreja, mundo do culto. E aí lembra, epa, nós estamos no culto. Mas você não estava aqui no culto. Percebe a seriedade disso? Eu quero terminar exatamente dizendo que é por isso que aquilo que não é ordenado nas Escrituras não pode ser feito por nós, e isso é o que define o que vem a ser o chamado princípio regulador do culto. O culto se aplica exatamente ao princípio de que Deus quer ser adorado de conformidade com aquilo que agrada a Ele, e não com aquilo que nós achamos ser melhor para Ele. Não é o que a gente acha ser melhor para Ele, mas é o que Ele quer. É melhor obedecer do que sacrificar. Esse é o sentido que Samuel disse para Saul, quando ele sacrificou. Ele fez de bom grado, sacrificou lá de bom grado. E Samuel disse, em vez de você obedecer, você quis oferecer na sua sinceridade alguma coisa que era do seu agrado. Agora Deus, o Espírito de Deus vai se retirar de você e Deus te abomina, porque você não obedeceu. Deus nos abençoe. Amém.